Uniclac. Ou do Tribunal de Justiça, do TJ, ou do Ministério Público, do MP, tá? Não serão aceitas emendas ou substitutivos que contenham matérias ou disposições que não sejam rigorosamente pertinentes ao enunciado das proposições. Então, olha só como é que ele frisa bem isso daqui, ó, tem que ser rigorosamente pertinente aos enunciados das proposições, perfeito? Tem que ter essa pertinência, ok? Senão não vai ser aceito. Ele deixa claro aqui, tá bom? Vamos lá. As emendas poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem nas comissões ou na ordem do dia, com discussão ainda não encerrada. Então, o que eu quero que você marque aí no final? Ó, ainda não encerrada, beleza? Porque se elas já estiverem encerradas, não há de se falar em discutir essas emendas, perfeito? Olha aqui, ó, em apresentar emendas. Aqui, ó, olha o que ele deixa claro. As emendas poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem nas comissões ou na ordem do dia, com discussão ainda não encerrada. Aí, beleza. Aí as emendas elas podem ser apresentadas. Fora isso, não há de se falar. Lembrando que tem que ter correlação, ela tem que ter essa pertinência, tá bom? Parágrafo 1º. As proposições que tenham 2 turnos de discussão e votação não serão apresentadas emendas no primeiro turno. Beleza? Então faz o seguinte, se eu tenho uma discussão em 2 turnos, eu vou apresentar o quê? No segundo turno. Então você tem que ficar atento aqui, ó, porque isso daqui vai cair na sua prova, perfeito? Se essas proposições elas possuem 2 turnos, correto? Ou seja, que eu tenho o primeiro turno e o segundo turno, eu só posso aqui, ó, apresentar aqui, ó, as emendas aqui, ó, no segundo turno, que ele diz aqui, ó, as proposições que tenham 2 turnos de discussão e votação não serão apresentadas emendas no primeiro turno. Eu apresento as emendas aqui, ó, no segundo turno. Ok? Perfeito? Até dá para entender, porque vai ter um lapso temporal, ainda que seja curto, esses 2 turnos, vai ter um lapso temporal bacana para poder você elaborar uma emenda o melhor possível, o mais pertinente possível, o mais necessária possível, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. As comissões, ao apresentarem parecer sobre emendas, poderão oferecer-lhes subemendas, que foi o que a gente viu lá atrás, a possibilidade de subemendas. Perfeito? Porque eu vou ter a proposição, eu tive a emenda, correto? E as comissões, elas podem apresentarem o quê? Subemendas, né? A emenda da emenda. Correto? Sempre para melhor aperfeiçoar todo aquele trabalho legislativo, perfeito? Para que venha atender melhor o interesse público. As emendas poderão ser apresentadas. 2 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Quem e como poderão ser apresentadas as emendas? Vamos embora lá. Quem é que pode apresentar? O deputado, por comissão, quando incorporadas a parecer. 3, pelo governador do estado, formulados através de mensagem à proposição de sua autoria. Então, a mesma coisa. Quem é que pode propor essa emenda? Por deputado, pela comissão, quando incorporadas ao parecer, e pelo governador de estado, formulado através de mensagem à proposição de sua autoria. Perfeito? Estamos juntos? Cuidado, tá? Que aqui ele está botando governador do estado. Na prova ele coloca governadoria. Governadoria é um órgão, perfeito? Assim como tem a presidência, a prefeitura, a governadoria, governadoria é um órgão. Cuidado, aqui ele diz que é de quem? Governador do estado. A gente não vai dar mole com relação a isso aí, tá bom? Vamos adiante. Título 4. Das matérias sujeitas às disposições especiais, a gente entra no capítulo 1
da proposta de emenda à Constituição do Estado, perfeito? Isso é uma matéria importante, porque quando você estuda direito constitucional, perfeito? Lá na sua matéria direito constitucional, você vai aprender como vai tramitar as emendas constitucionais lá na Constituição Federal. E dependendo do concurso que você faça, cai direito constitucional estadual, e isso daí também é analisado, entendeu? Então é ideal que você faça um paralelo, um parâmetro, que você estude, sempre vislumbrando o que está lá dentro da sua Constituição Estadual, para você ir fazendo esse paralelo e ir batendo um com o outro para poder ficar certinho para você. Ok? Vamos lá. Artigo 177. Vem comigo aqui, deixa eu só... Vamos lá. A Assembleia apreciará a proposta de emenda à Constituição do Estado se for apresentada, por 1/3, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa. Então, vamos lá. Eu tenho que ter o quê? Aqui, ó, a Assembleia apreciará proposta de emenda à Constituição do Estado se for apresentada por 1/3, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa. Então, você já percebeu que eu tenho um quórum mínimo de quê? De 1/3. Perfeito? Vamos lá. Pelo governador do Estado. 3, por 60% das câmaras municipais, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos seus membros. Então, vamos lá. A gente já sabe que eu tenho o quê? 1/3 da Assembleia. A gente já sabe que também eu tenho o governador do Estado, perfeito, e eu tenho o quê? O 60% das câmaras, perfeito? 60% das câmaras municipais. Perfeito? Só que dentro dessas câmaras, cada uma delas, ela vai ter que ter o quê? Cada uma delas tem que se manifestar pelo quê? Maioria dos membros. Ok? Beleza? Então, isso daqui a gente está falando do quê? Da proposta de emenda. Quando é que a Assembleia vai apreciar? Então, a gente bota aqui assim, ó, apreciação pela Assembleia. Legislativa. Perfeito? E aí eu tenho a proposta pelo governador, 1/3 dos deputados, 60% das câmaras municipais. Ok? Ficou tranquilo aqui para vocês? Show de bola? Vamos embora então. Vamos dar continuidade aí, tá? Deixa eu apagar aqui. Faz o seguinte, vou beber um golinho d'água, você copia aí do quadro. Vou apagar, hein? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Aqui, ó, próximo. A Constituição Estadual não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no estado de sítio ou estado de defesa. Então, vamos lá. Se eu tiver uma intervenção federal, se eu tiver durante o estado de sítio ou se eu estiver durante o estado de defesa, não há de se falar em emenda, em modificação à Constituição Federal e Estadual. Eita, misturei tudo. Não há de se falar em emenda à Constituição Estadual, tá bom, gente? Perdão. Não há de se falar em emenda à Constituição Estadual. Tranquilo, galera? Vamos lá, ó.
lida no expediente, a proposta de emenda constitucional será encaminhada à publicação e à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, onde aguardará a apresentação de emendas pelo prazo de 10 dias. Então, olha só que importante, lida no expediente, a proposta da emenda constitucional, ela é encaminhada para publicação à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ou seja, que vai analisar toda aquela proposta, a sua legalidade, o seu viés constitucional, onde aguardará as apresentações de emendas pelo prazo de 10 dias, para saber se eu vou ter alguma emenda àquela proposição. Perfeito? Vamos embora. Tá grave isso daqui, ó, fica lá por 10 dias, tá bom? Parágrafo 1º. Esgotado o prazo previsto para a apresentação de emendas ao projeto, disporá a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 5 dias para emitir parecer sobre a matéria e, em seguida, encaminhar o processo a plenário. Ou seja, se eu esgotei o prazo previsto, qual é esse prazo previsto? Você já sabe que são 10 dias, correto? Beleza? Disporá a Comissão de Constituição, ou seja, a partir desses 10 dias, ela vai ter o quê? 5 dias, tá bom? Para emitir um parecer sobre aquela matéria e, em seguida, ela encaminha o processo para o plenário. Perfeito? E naquele parecer vai falar, olha, tá dentro do viés constitucional, não tem nenhuma flagrante de respeito a direitos humanos, ou, enfim, aos direitos coletivos, e uma série de outros fatores que vão ser analisados, beleza? O viés constitucional daquela proposição. Publicado o parecer, será o processo incluído em primeiro lugar na ordem do dia da sessão, em que se seguir a fim de ser discutido e votado em primeiro turno. Então, vamos lá. Ele vai ser colocado em primeiro lugar na ordem do dia, para ser o quê? Olha lá, ó, discutido e votado em primeiro turno. Perfeito? Terminada a votação prevista no parágrafo anterior, ou seja, essa votação do primeiro turno, entrará o projeto em discussão e votação, e em segundo turno no prazo, ocasião em que não mais se admitirá emenda de espécie alguma. Perfeito? Então, já no segundo aqui, ó, e no prazo, ocasião em que não mais se admitirá emenda de espécie alguma, já nesse segundo turno. Ficou tranquilo aqui para vocês? Show de bola? Então, vamos embora aqui, ó. Tá bom? A gente tem que ficar atento aqui, na literalidade aqui, justamente para a gente não dar mole, ok? Não dá mole. Lembrando, tá bom? Esgotado o prazo previsto, 10 dias. Ele vai fazer um relatório em 5 dias, essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Beleza? Justamente para saber se está dentro dos parâmetros legais. Correto? E ela emite o parecer e encaminha para o plenário. E aí coloca como primeiro lugar da ordem do dia de sessão, para poder ter a votação do primeiro turno, ok? Vai ser discutido, vai ser votado, tranquilo? E é lógico, terminada essa votação, que foi prevista no parágrafo anterior, ou seja, a votação do primeiro turno, entrará o projeto em discussão e votação, ou seja, discute-se e vota-se novamente em segundo turno, no prazo, beleza? Ocasião em que não mais se admitirá emenda de espécie alguma. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então, vou fazer o seguinte, a gente encerra por aqui, para poder a gente não ultrapassar, estourar o seu tempo de aula, para não prejudicar aí você assistir, e a gente continua na próxima aula. Agradeço mais uma vez a sua presença aí até o fim, e tenha certeza, a sua aprovação, ela está chegando. Conte sempre comigo. Geraldo Neto, juntos até a próxima, galera. Beijo grande, tchau, tchau. Clique lá.